Olá, bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 22 de setembro. Estamos iniciando nesta data a nossa primavera. Seja bem-vinda à Estação das Flores. Com ela, sejamos também muito felizes. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridos amigos, no Evangelho de hoje, podemos achar, num primeiro momento, que as palavras de Jesus dirigidas àquelas pessoas que lhe anunciaram a chegada de sua mãe e de seus familiares, muito duras. Na verdade, elas não são. Essa dureza tem sentido apenas quando entendida dentro do contexto da missão de Jesus Cristo. Jesus não está negando a sua família, Jesus não está negando a sua mãe, mas ele se utiliza daquele momento para lhe anunciar uma verdade. Naquele momento, mais do que atender àqueles que lhe são familiares pelos laços do sangue, Jesus queria sublinhar os laços que realizam a sua nova família, ou seja, a escuta e a prática da palavra. São essas duas atitudes que produzem o milagre de nos tornar mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Tal como Maria, que primeiro escutou e acolheu a palavra anunciada pelo anjo e só depois se tornou família de Deus, ou seja, a mãe de Jesus. Primeiro ela escutou para só depois se tornar prática, gerando Jesus Cristo, e assim ela se tornou família de Deus. Maria nos ensina o caminho de nos tornarmos família de Deus. O mesmo pode acontecer com cada um de nós, se escutarmos a palavra que nos é dirigida e em seguida a praticarmos, como fez Maria. Escutar, em sentido bíblico, é compreender, acolher na vida, ir a Jesus, é acreditar, é guardar no coração, é obedecer e também fazer. A verdadeira escuta da palavra realiza-se quando se ama, não por palavras, mas com obras e em verdade. Isso quem nos diz é São João, na primeira carta que ele escreve, capítulo 3, versículos 18. Jesus quer ser conhecido no mundo, e um caminho para que isso aconteça pode ser por cada um de nós. Nós podemos ser um caminho usado por Jesus para torná-lo cada vez mais conhecido e amado no mundo. Para que isso aconteça, seguindo o exemplo de Maria, sua mãe, eu preciso ser dócil à palavra e à sua prática, para que Jesus possa aparecer através da minha existência. Preste atenção no que o padre vai dizer. Jesus quer que você o represente neste mundo. E só o faremos se ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Se eu acolho a sua palavra, se eu a contemplo, se eu a conservo,
se eu lhe dou espaço, se eu procuro não esquecê-la, se eu faço dela a luz para os meus caminhos, Jesus cresce em mim, à minha volta e no mundo. E dessa forma eu passo a ser alguém que, como Maria, gera Jesus para o nosso tempo. E assim também eu serei família de Deus. É neste sentido que devemos querer ser sempre devotos da Virgem Maria, porque ela é mestra em nos ensinar a cada um de nós o acolhimento da palavra e como fazer da palavra acolhida, vida que brota no mundo para a salvação de toda a humanidade. Maria é o modelo de como se escuta e acolhe a palavra na vida. Santa Isabel dirá que Maria é feliz porque acreditou no cumprimento das palavras do Senhor. Isso a gente verifica no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 45. Essa fala de Santa Isabel no Evangelho de Lucas é a primeira bem-aventurança que ecoa da palavra de Deus e se ajusta perfeitamente em Maria. É a bem-aventurança da fé, que acolhe a palavra de Deus e adere a ela com toda a vida. É a bem-aventurança que Jesus mais tarde proclamará. Felizes aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Isso vocês podem ler no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 28. Então, não é suficiente escutar a palavra, é preciso guardá-la e pô-la em prática, como fez a Virgem Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. São Tiago nos exorta na sua carta: sede daqueles que põem em prática a palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E depois o mesmo São Tiago acrescenta que é inútil a gente ver no espelho o próprio rosto e depois se esquecer dele. Confira, Tiago 1, 22 a 24. Então, seguindo a ideia de Tiago, eu digo, é inútil só ouvirmos a palavra e depois nos esquecermos dela. Pensem nisso, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que me ouvem nesta manhã de terça-feira, no início dessa nova estação da primavera. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos, suas motivações e que todas as suas obras você possa realizá-las pensando em honrar o seu Deus. Por intercessão da Virgem Maria, que ouviu e pôs em prática a palavra de Deus. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, que ouviu e pôs em prática a palavra de Deus e é a nossa amada padroeira. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.